Mesa da Palavra, reflexões para o 15º domingo comum, 14 de julho de 2024. Jesus nos envia para sermos seus continuadores na missão. Nossa historinha de hoje. Havia num lugar um rei muito bom. Acolhia a todos sem discriminar ninguém e possuía uma predileção toda especial pelos pobres e os que sofriam na sua terra. Na verdade, esse soberano só queria a justiça e a paz. Não que agradasse a todo mundo. Os poderosos do lugar não gostavam dele, e bem que torciam contra ele. Até mesmo havia alguns que desejavam eliminá-lo. Mas o povo, esse não. O povo gostava demais do seu rei. Muitos se encantavam tanto que largavam tudo para segui-lo. E isso era complicado. Eis que, apesar de rei, ele era ainda mais pobre do que a maioria do seu povo. Notando que a oposição ao seu reinado se fortalecia e já se articulava para matá-lo, o rei bom sentiu que sua hora estava chegando. Só que aquele projeto tão bonito, todo feito de amor, não poderia acabar com a sua partida. Para mantê-lo vivo, o que ele fez foi reunir os seus amigos e enviá-los para fazer tudo aquilo que até aquele momento ele realizava. Já se passaram 2000 anos da vinda desse rei e os seus amigos continuam sendo enviados para este serviço. Na verdade, ainda falta coisa demais a ser feita para que o programa do Rei Bom se concretize no mundo. Chega o tempo do trabalho para os discípulos. Dá para imaginar que devem ter se assustado quando chamados para partir, eis que não se percebiam plenamente formados. Queriam ficar protegidos, permanecer mais tempo juntos, sentiam falta ainda de muita coisa para que pudessem se considerar prontos. Mal sabiam eles que a formação se faz em meio ao fogo da missão. Mesmo se sentindo assim, incompletos, não dava para ver adiamentos. Tinha chegado a hora de partir para que tudo aquilo que Jesus iniciara não terminasse em vão. A missão dos discípulos de Jesus em nada é diferente daquilo que ele fazia. Ser seguidor, apóstolo dele, significa simplesmente continuar fazendo todas as atividades que eles o viam realizar, enquanto compartilhavam as estradas em suas andanças pela Galileia fora. Não podemos fazer uma leitura estática do Evangelho. Marcos quer nos relatar muito mais do que a história do processo de envio por Jesus dos seus amigos mais próximos. Ele quer nos contar da continuidade desses envios. Agora, eles se dão por parte dos cristãos, os seguidores de Jesus que não conviveram com ele. O evangelista quer que nos sintamos hoje também discípulos missionários enviados pelo mesmo Jesus de Nazaré em missão. A partir desse trecho do Evangelho, convido-os a refletir comigo sobre 5 verbos que me parecem bem significativos no texto. Estamos diante de uma cena de ação. Afinal, envia-se para que haja uma partida. Ninguém faz um envio para que se permaneça estático, vendo admirado e aplaudindo a banda passar. Vejamos que nessa ação, Jesus chama, envia, empodera, recomenda e manda. Primeiro verbo, Jesus chama, chamar. Ele, atento aos sinais do tempo, repara não haver mais muito tempo. Nessa hora podemos imaginar a voz de Jesus chamando. Com que poder e autoridade ele convocava. Reparemos como os discípulos não conseguiam ser indiferentes a esse chamado.
punham-se de prontidão para acolhê-lo e saber o que essa convocação lhes iria significar. Segundo, enviar. Jesus envia. Ao contrário de outros momentos nos quais o chamado acontecia para que estivessem juntos, agora é diferente. Chama para que partam. Eles são enviados para serem seus representantes junto às pessoas, acolhendo-as, ouvindo-as, abençoando-as, curando-as. Este mandato, para que sigam para adiante, não se dá individualmente. Os judeus consideravam a necessidade de haver no mínimo 2 para servirem como testemunhos, mas é preciso ver a cena mais além dessa regra. Eles seguem juntos para que um se apoie no outro, para que desde a saída possam se sentir sementes de comunidades. Empoderar. Jesus. Para ver esta ação de Jesus, precisamos recorrer a um neologismo. Os amigos dele devem seguir sem nada. Mas não pensemos que isso significará que estejam vazios. Eles são cheios de poder. Os empodera. E isto tem o significado de que eles não precisam se sentir acanhados e muito menos amedrontados. Estar empoderado por Jesus faz com que se passe a desconhecer a baixa estima. Jesus lhes dá poder para que se experimentem poderosos. Os discípulos são enviados nada mais, nada menos do que pelo Filho de Deus. Recomendar. Jesus recomenda. Ao se enviar, é necessário que também se façam as recomendações, para que eles não se percam pelo caminho, cada qual levando e fazendo coisas diferentes e até conflitantes com o espírito daquele que os envia. A recomendação fala claramente o que devem levar, que seja o mínimo necessário, somente um cajado que sirva de apoio na caminhada e possam se defender dos perigos da estrada. É necessário ir mais além da leitura literal do texto. É preciso que se sinta a necessidade de se esvaziar de si mesmos para poder realmente ser discípulo. Mais do que levar a sua cultura, aprender com a do outro. Enculturar-se para apresentar Jesus. Mais do que levar pré-hífen conceitos, ir sem nada para acolher o que pensa, sente e age aquele que é diferente, respeitando-o em toda a sua originalidade. Mais do que ter os braços e as mãos agarrados às nossas tralhas, levá-los abertos para acolher num abraço gostoso a todos os que forem encontrados pelo caminho. Ser discípulo é exercer a empatia, a compaixão. Mandar. Jesus manda. Nessa hora, contemplando a cena, passa-me a impressão de que ele sente que as recomendações ainda eram poucas. Jesus conhece o seu time. É preciso ser mais assertivo, e aí então é preciso mandar. O mandamento que é feito reforça a acolhida e a aceitação. Onde forem bem recebidos, curtam o acolhimento, e nos lugares nos quais não os quiserem, que não sejam chatos e fiquem insistindo cansativamente para que os ouçam. Levantem, sacudam a poeira e deem a volta por cima. É o que lhes diz, como no samba. Há mais um verbo notável nessa história: começar. Jesus começa. Com os 12, há a partida, o início da evangelização, mas essa não se encerrou com a morte daqueles enviados. Ao contrário, o Senhor começou a enviar ali
e não parou mais. O processo se mantém, continua hoje e acontece agora com todos esses mesmos verbos. Cabe estar atentos para sentir no coração a que e para aonde ele está nos enviando. Pistas para a nossa reflexão. Tenho consciência do meu envio por Jesus? Para que e para onde estou sendo enviado? Sinto-me empoderado para o serviço do reino? Um bom domingo para vocês. Se ainda não estão no nosso canal, entrem, ajudem-nos a ajudar o algoritmo a nos ver mais. Boa semana também.